Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Ou Guten Morgen, Guten Morgen. Muito bom dia em alemão. Pois é, estou fazendo um curso intensivo de alemão aqui na Alemanha para aprender algumas palavras. Bem, vocês já devem deduzir que não é nada fácil, né? Porque é muito diferente da linguagem que a gente utiliza. Para eles é muito difícil aprender o português e para nós, claro, também um desafio aprender o alemão. Mas eu estou melhorando aqui. Quem sabe daqui a algum tempo. Vai demorar um pouco, a gente vai ter pílula em alemão também, né? Mas até lá, com essa alegria, com a gratidão a Deus sempre, né? E gravamos mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Espero que você tenha muita luz e paz aí no seu coração e, lógico, esteja aí de coração muito aberto para ter um dia mais do que especial, né? Maravilhoso e abençoado. E por falar em bênção, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A importância da gente saber se entregar nas mãos de Deus. Meus amigos, a gente sempre ouve muito essa expressão, né? Tenha confiança em Deus. Olha, confie que tudo vai dar certo. Não é assim? Nós mesmos temos o hábito de falar isso para alguém quando está em dificuldade. Tenho certeza que você já deve ter falado. Calma, confie em Deus que tudo vai dar certo. Só que entre falar e confiar, faz uma grande diferença. Faz ou não faz? E você? Você tem o hábito de confiar em Deus de verdade ou só dá conselhos para os outros e na hora de confiar também fica desconfiado? Gente, na nossa vida prática, né, no nosso dia a dia, confiar não é simples. Por que que não é simples? Por vários motivos. Primeiro, porque a educação nossa, principalmente ocidental, ocidentalizada, que é uma educação muito racional, quer entender as coisas para depois aceitar que são possíveis. Veja que a maioria das pessoas, quando elas não entendem como algo vai acontecer, ela desconfia da possibilidade desse acontecimento, não é assim? Se eu chegar e falar para você assim, olha, você vai emagrecer. Por quê? Aí tem um porquê, né? Porque eu vou te levar para uma academia, vou te dar uma receita, sei lá, uma dieta, você vai para um spa, não vai ter como fugir de lá. Então você vai comer assim, vai fazer essa. Aí a pessoa racionaliza. É, realmente. Se eu estou no spa, não posso fugir, né? Vou comer menos, vou fazer exercício, eu vou emagrecer. Então a pessoa aceita e ela acredita que vai emagrecer. Agora vamos supor que eu fale para alguém assim: você pode emagrecer, você tem todas as condições de emagrecer. Pronto. Se a pessoa não sabe como, ela já começa a desconfiar. Ah, mas eu não vou conseguir. Porque eu já tentei sozinho, eu não consigo. Não é assim? Estou dando um exemplo simples, bem do dia a dia. Na vida é a mesma coisa. Quando alguém fala para você, tenha fé em Deus, tenha confiança que tudo vai dar certo. A pessoa, mas como que vai dar certo? Não é assim? Na hora que de repente um parente está doente, tenha fé em Deus, tudo vai dar certo. A gente quer saber, mas vai dar certo como? E aí é que mora a importância da fé, da entrega. Pode ser que dê certo aparecendo médicos que você não imagina para atender o seu familiar e trazer um diagnóstico que nenhum outro deu, porque a espiritualidade vai encaminhar. Pode ser que dê certo, literalmente, com uma intervenção direta no mundo espiritual. Isso acontece constantemente, né? Durante o sono, no corpo físico do seu familiar, ele acorda bem melhor. André Luiz não conta isso para nós em nosso lar? É, o marido da Zélia, né, o segundo marido da esposa de André Luiz, na verdade não era mais esposa, né, porque ele tinha desencarnado há mais de 8 anos, ele volta à Terra e encontra no seu antigo lar a esposa casada com outro homem que estava muito, muito enfermo naquele momento, né, então ele ora, né, pedindo a Narcisa que pudesse ajudar para que a esposa não ficasse viúva de novo. E aí Narcisa vem, né, pega elementos da natureza e aplica no corpo físico do atual marido da Zélia. E ele, entre aspas, para os padrões da Terra, milagrosamente melhora. De uma febre tremenda, que o médico da Terra não sabe explicar. Mas o quê? Houve uma intervenção direta. Então, só para citar exemplos, né? A forma, gente, presta atenção nisso. A forma como Deus vai te ajudar é problema de Deus. Ter a fé e o coração aberto é problema nosso. Fazer a nossa parte nos cabe. Fique certo que Deus não é incompetente e vai fazer a parte dele. Então, a pílula do nosso amado Evangelho, o de hoje, quer nos lembrar da importância da gente fazer a nossa parte e de realmente termos fé. Jesus falava da fé da seguinte maneira: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, moverias montanha. Jesus dizia: olharias para essa montanha e falarias: saia daqui e vai acolá. E ela iria. Veja que o Cristo comparava a necessidade da nossa fé, sem dúvida,
do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes conhecidas. O que isso quer dizer? Quando nós temos fé de verdade, quando você acredita, por isso que eu te falo, pratique gratidão antecipada, porque isso exercita a sua fé. Lembra? Muito obrigado, meu Deus, pelo excelente resultado que eu vou ter. Você não sabe como, mas já sabe que vai ter. Você começa a trabalhar a sua movimentação em relação às leis cósmicas da vida. E é impressionante como o universo se organiza para trazer aquilo que a gente precisa quando a gente está conectado. Creia você nisso ou não. Mas hoje a física quântica prova o que nós estamos falando. A espiritualidade superior o tempo todo nos traz, né, essas comprovações de algo que o Cristo falava 2000 anos atrás. Então não é possível, né, gente, que nós vamos continuar com o coração cheio de dúvida, duvidando de Deus e mesmo de nós, da nossa capacidade de fazer a diferença. Então, que a luz divina hoje te encontre com muito mais fé. Que a sua mente e seu coração se abra para ter muito mais fé. Mesmo os grandes líderes espirituais tiveram que dar testemunhos da sua fé. Eu já contei aqui, não vou me repetir, né? Mas uma história linda do Chico, quando ele estava em Nova York e acabou ficando lá sozinho por uma série de circunstâncias, né? Praticamente sendo despejado de um hotel, sem saber o que fazer. No dia de São Patrício, né? São Patrick's Day, ele se encontra perto da igreja de São Patrício, sem saber de nada, para uma limusine na frente dele, uma senhora desce falando inglês, ele nem falava inglês. E acaba levando ele para o hotel para almoçar. Ele estava um tempão sem comer, paga 6 meses de hotel adiantado, ele já não sabia o que ia fazer, né? Por causa de um benefício que essa senhora tinha recebido naquela manhã, na verdade 3 benefícios, né, no dia de São Patrício, e aí ela fica tão entusiasmada que promete que ia ajudar o primeiro mendigo, vê se pode, que encontrasse, e ela vê quem? Chico Xavier em frente à igreja. Quer dizer, o mundo espiritual tem a maneira dele de atuar. Não queira interferir nisso. Não deixe sua dúvida, o seu ego interferir nisso. Então, meus amigos, que o dia de hoje seja de fé para você. Que você abra sua mente, o seu coração com otimismo, com bom ânimo e confie na competência divina, porque com certeza ela não falha. O que falha é a nossa fé, mas a competência de Deus não falha. Um dia, né, no momento oportuno, eu compartilho alguma das experiências nossas, né, nessa caminhada espiritual. Ai de nós se não fosse a fé, né, porque são tantas coisas, meus amigos, que acontecem inesperadamente. Hoje mesmo aconteceu uma situação incrível, mas eu não vou contar para vocês não. No outro momento, que a gente tem que ter muita fé. E é impressionante como o mundo espiritual funciona, se a gente tiver um coração aberto e disposto a confiar. Então, confie no que eu estou lhe dizendo. Mais do que isso, confie no que o Cristo nos disse, né? Acima de tudo. Tenha fé, um coração aberto e tudo vai fluir da melhor maneira possível, tá bom? Gente, nossa trajetória na Alemanha está sendo assim, muito mais incrível do que eu imaginava. Ontem nós tivemos na cidade de Colônia, que é uma cidade grande aqui na Alemanha, mais de 1 milhão de habitantes, né, no cantinho do Chico, fazendo uma palestra, foi tão bom. Hoje nós vamos ter uma atividade espiritual na cidade de Dulmen. Estou treinando aqui, Dulmen. Tem que dobrar a língua aqui, que é uma cidade menor perto de Münster, em que nós vamos estar amanhã. Então tem muita gente do Brasil compartilhando, né, esses convites com pessoas que estão aqui na Alemanha através da pílula. Então, passo aqui através da pílula. É que nós vamos estar hoje em Dulmen, né, na Casa Cantinho da Prece, me falha a memória. Acho que é isso. Mas se não for, procura a Sandra aqui, que com certeza ela vai encaminhar aí para a casa que nós devemos estar. E é isso, meus amigos, né? Confiemos na luz divina, confiemos na paz que nos orienta, que nos ajuda e tudo há de fluir. E os companheiros americanos nos aguardem. O pessoal está perguntando da agenda dos Estados Unidos. Quando for semana que vem, nós vamos divulgá-la, tá bom? Deixa essa semana europeia terminar, que nós vamos estar nos Estados Unidos mais ou menos entre 8 e 18, entre 7 e 18 do mês de novembro, principalmente na Flórida. E aí a gente vai divulgar a agenda para os americanos, né, para os amigos que estão nesse país, tá bem? Então que a luz divina te abençoe, te inspire, te fortaleça e você já sabe, né, com muita fé, com muita luz, permita que a bondade divina flua através de você, apesar das nossas dúvidas. Luz e paz, meus queridos amigos, ótimo dia! Fiquem com Deus e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.